O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que regulamenta a terceirização no país. Isso implica em mudanças para os donos de empresas e trabalhadores. E sobre esse assunto, vamos falar agora com o advogado e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santos, Vanderlei Tedeschi. Tudo bem, doutor? Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Vamos começando esclarecendo o que é a terceirização. Pois não. A terceirização é a possibilidade que uma empresa tem de contratar outra, mediante a especialização desta, para que ela possa realizar tarefas ou funções de empregados seus, sejam ligados à atividade meio ou atividade fim. Se você me permite, como essas palavras são um pouco complicadas, eu ia te pedir um exemplo, assim, a gente ia dar um exemplo para os telespectadores poderem compreender bem. Imaginemos uma concessionária de venda de veículos, né? Então, a atividade fim da concessionária é a venda e comercialização de veículos, a manutenção dos veículos que ela vende e outros que ela comercializa. Então, quais seriam os empregados ligados à atividade fim? Os vendedores, os gerentes, os caixas, os mecânicos. Já a atividade meio, por exemplo, podíamos citar como exemplo clássico limpeza, portaria e vigilância. Atualmente, pela nova lei, a gente pode enquadrar a terceirização nessas duas hipóteses, tanto de atividade meio quanto atividade fim. E hoje em dia não existia lei para isso? Não, existia. Existia uma lei antiga do ano de 1974, quer dizer, a lei do regime militar ainda, né? Lei 6.019, mas ela realmente pouco dizia sobre as principais características da terceirização. E a lei nova teve como intenção inicial regular essa situação que existe há muitos anos, mas eu não acho que ela foi totalmente feliz quando dispôs sobre os direitos dos empregados, nesses casos. Né? E nesse caso, o vínculo do empregado, então, com a empresa, não tem nenhum, com a empresa onde ele trabalha. Ele tem, sim, com a empresa onde ele é o terceirizado, né? Exatamente, Vanessa, perfeito. A lei nova, inclusive, ela exclui a possibilidade desse empregado postular o vínculo direto com a tomadora. Era algo que no passado até se às vezes discutia, no caso da ilegalidade da terceirização, por exemplo, de uma atividade fim, era possível se discutir isso judicialmente, ou seja, se pleitear o vínculo direto com a tomadora. Atualmente a lei está excluindo essa possibilidade, ou seja, o vínculo empregatício dele sempre será com a terceirizada. E benefícios, doutor, como é que fica no caso de vale-refeição, vale-transporte, então, que a empresa cede para o CLT, né? Exatamente. Ambos os contratos, eles podem ter distinções ou serem idênticos, no sentido dos direitos. Por quê? Eu vou explicar. A lei nova, ela não exige que o tomador de serviço, aquele que contrata a terceirizada, observe as mesmas condições e direitos que fornece aos seus empregados, fruto das suas convenções ou acordos coletivos que ele firmou com o sindicato dele, né, com o da terceirizada. Então, ela pode, por exemplo, dar acesso ao mesmo refeitório para o terceirizado e para o seu empregado lá registrado. Ela pode fornecer, por exemplo, acesso ao plano médico e ambulatório da sua empresa para o terceirizado, tanto quanto para o seu empregado. Ela pode, mas não é obrigada. É opcional. É opcional. Eu acho que esse ponto, por exemplo, foi um dos defeitos da lei. Sim. Eu acho que essa discussão deveria ter sido trazida à baila e deveria, sim, haver uma previsão de igualdade de direitos nesse sentido. Sim. Porque se a ideia da terceirização era apenas facilitar... Até para não prejudicar o trabalhador também. Exatamente. Né? Mesmo porque eu quero crer que, havendo distinções de tratamento no mesmo local de trabalho, eu não creio que o clima seja positivo. Não, sem dúvida não. Qualquer discriminação não é desejada. E o salário do trabalhador é pago pela terceirizada ou pela empresa onde ele trabalha? Bem, nesse caso, com a lei atual, mesmo com a lei antiga, né, sempre os salários eram pagos pela terceirizada. Né? Tanto os salários quanto os benefícios, como, por exemplo, se dentro do acordo coletivo, convenção coletiva, ou dissídio coletivo que envolva a terceirizada, haja pagamento de cesta básica, vale alimentação, isso tudo é pago pela terceirizada. E o repasse é feito de acordo com o valor do salário de cada funcionário ou faz um pacote do número de funcionários que tem no total terceirizados nessa empresa? Aí depende muito da situação. Isso também é opcional, isso daí é negociável, entre entre eles. Doutor, o senhor como advogado, como é que vê essa situação e qual que seria o objetivo do governo fazendo isso? Bem, havia realmente um reclamo, tanto da parte dos sindicatos que viam na terceirização uma forma de precarizar, ou seja, de tornar mais econômico, mas ao mesmo tempo fazendo com que o trabalhador ficasse sem direitos, ou seja, salários menores, menos benefícios diretos, ausência de... Fundo de garantia, isso fica garantido. O problema maior sempre foi a questão salarial
E a questão dos direitos sociais, que são, às vezes, adquiridos na empresa e para o terceirizado não tem. Eu dou exemplo do refeitório, né? Por exemplo, às vezes tem empresas que o terceirizado não pode usar o refeitório da empresa para a qual ele presta o serviço. Registrados. Quer dizer, é uma coisa estranha, né? Então, havia um reclamo muito grande em relação a isso. Da parte dos empresários também, eles queriam uma amplitude, uma ampliação na possibilidade da terceirização, sob a alegação de que algumas funções ligadas à atividade fim, como a gente comentou, poderiam ser utilizadas para terceirizar esses serviços mediante, por exemplo, determinados empregados que tivessem uma expertise muito alta, por exemplo, a área de informática, a área específica, às vezes, do segmento de vendas, poderiam se terceirizar, mesmo assim, a atividade fim. Eu entendo que a lei da terceirização, ela foi feita com muito assodamento, muita pressa, sem um debate mais profundo, e ficaram de fora muitas questões importantíssimas, né? Algumas coisas são positivas, por exemplo, atualmente a lei nova, ela prevê que a empresa tomadora de serviço, ela é responsável pela salubridade, pelas condições de trabalho e principalmente pela segurança do trabalhador quando ele estiver prestando serviço na sua área, né? Então, quer dizer, hoje em dia a gente já tem agora uma noção exata da responsabilidade e de quem é. Exatamente. Da segurança daquele trabalhador que está ali. Antes havia antes dúvida, não havia, né? A dúvida era omisso, embora os tribunais entendessem que a responsabilidade da tomadora, sim, era consequência da contratação. Outra coisa que a lei nova veio a regular foi a questão da responsabilidade pelo pagamento de direitos. Então, vamos imaginar uma situação que acontece muito, né? A empresa quebra, fecha, não paga ninguém. Eu ia perguntar nesse caso, de quem é a responsabilidade. Então, me antecipei sem querer. Mas como é que isso acontece? Se houver uma ação judicial, normalmente vão ser chamadas para responder por esses débitos a empresa terceirizada e aquela que contratou, a tomadora de serviço. Se a terceirizada, se dentro do processo verificar a terceirizada não tem condições de pagar, não tem patrimônio, não tem bens, não tem nada, a outra empresa ela passa a responder por todos aqueles débitos. É o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Ou seja, caso uma não pague, aquela que contratou fica responsável por todas as verbas, mesmo hora extra, cesta básica, verbas da rescisão, fundo de garantia que você comentou, a multa do fundo. Tudo. E esse trabalhador terceirizado tem direito a fundo de garantia, férias, 13º salário? Os direitos são todos idênticos. A diferença pode estar no salário, no valor do salário, no valor em que se paga, por exemplo, para a mesma função dentro da mesma empresa, para um empregado que pertence ao seu quadro funcional e um terceirizado que vem fazer a mesma atividade. Talvez aí Sai mais barato para a empresa? Aí depende. Esse funcionário terceirizado? Se ele custar mais barato, né, por exemplo, ela tem uma redução de custo em termos tributários, né, e às vezes até em termos de valor do salário em si, né? O problema é que a terceirização ela é um risco para quem contrata. Haja vista essa responsabilidade que nós colocamos ali, né? Ela acaba tendo que responder integralmente pelos débitos que a terceirizada causar. Mas às vezes é vantajoso. Às vezes é vantajoso, principalmente nos casos, por exemplo, que esse contratado detém uma expertise acerca de um determinado assunto, que a empresa não vai, por exemplo, necessitar por um longo período de tempo. Uma atividade, por exemplo, sazonal, que estivesse ligada até a parte do contrato temporário, que também foi objeto dessa lei. Talvez isso seja vantajoso. Anula os empregos temporários, doutor? Não anula. A única coisa que continua é que agora, com a lei nova, houve uma ampliação no tempo que o contrato temporário pode ser utilizado, com possibilidade de prorrogação, que também não havia antes, mas fundamentalmente ele continua mesmo. Tá certo. Doutora, a gente recebeu umas perguntinhas que vieram pelo Facebook, vamos ver se o senhor pode responder para os nossos internautas. A Érica Cristina da Silva gostaria de saber, estou recebendo seguro-desemprego. Se eu arrumar um serviço registrado, eu perco o meu seguro? E se o serviço não der certo, eu volto a receber as parcelas que faltaram? Então, acho que no caso, se ela arrumar um serviço terceirizado, né? Deve ser essa a pergunta. Se for um serviço terceirizado ou mesmo contratação direta por uma empresa, a partir do momento que há o registro, o benefício ele é cortado. Anula. Né? Ele deixa de ser devido. Há até a previsão, inclusive, se a pessoa passar a exercer uma atividade econômica, quer dizer, recebendo o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é encerrado. Porque a ideia do seguro-desemprego justamente é prover esse empregado no momento em que ele não está com renda nenhuma, né? E a partir do momento que ele obtém a renda, e não dá para reverter, não é reversível. Tipo, olha, comecei naquele emprego, fiquei um mês, não deu certo, fiz a experiência, saí. Aí não tem jeito.
Não dá para reverter as parcelas que já foram pagas. Tá aí então, Érica, está esclarecido para você. O Adilton Nascimento de Oliveira, com a regulamentação da terceirização, os direitos trabalhistas serão precarizados? É uma boa pergunta. O nosso telespectador está tendo uma visão correta. Eu acredito que é assim, a terceirização ela não é um mal em si. Né? Ela existe em todo lugar. Já existe em todos os países desenvolvidos, inclusive nos subdesenvolvidos. O problema é a forma como ela se dá. Talvez a terceirização ela vai realmente precarizar, na forma como está, o trabalho daquelas pessoas mais modestas, mais humildes, aquelas que normalmente estão ligadas a serviços, é um trabalho digno como outro qualquer, mas os serviços ligados à portaria, vigilância, limpeza, que normalmente são a grande massa de trabalhadores terceirizados. Serviços gerais. Ou seja, profissões que talvez a qualificação não seja tão elevada. Nesse caso, há um risco grande de precarização, sim, das condições. Até naquele ponto que nós colocamos, né? O empregado da empresa tem seguro-saúde de excelente qualidade, tem ambulatório, tem refeitório. Aí vem lá o terceirizado que faz a limpeza, a manutenção, os serviços gerais. Esse não pode usar. Quer dizer, eu não acho que isso daí seja um conceito bom de justiça social. Passa longe disso. Então, nesse ponto, eu acho que seriam precarizados. Agora, para outras atividades, eu creio que a terceirização vai ser positiva, na forma como está. Mas eu falei, são atividades que demandam uma expertise muito alta, funções bem específicas. E o senhor acredita que gere até mais empregos com essa terceirização? Eu acredito que não. O que pode haver são... Porque o que gera emprego é o fomento da atividade econômica, né? A gente já viu isso ao longo dos anos, né? Os economistas nos ensinam isso. O que pode haver, talvez, é uma substituição de empregados que já são registrados pela empresa por uma massa terceirizada. E talvez uma contratação um pouco maior nesse sentido, pela economia que sugere, em tese. Mas não vejo isso como um gerador de empregos. A grande fonte de geração de empregos é a economia pujante, é a atividade econômica em pleno... E isso não muda, né? Não, isso não muda. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Nada, Vanessa. Conversei com o doutor Vanderlei Tedeschi. Muito obrigada, doutor. Boa tarde para o senhor.